O ministro não precisou de uma greve de fome para resolver. Não vou fazer greve de fome, não. Eu ia lá esperar. Na porta. Mas o ministro, à tarde, vai me dar com precisão, porque só está para análise jurídica. Como ele tem os melhores advogados desse país, né, eu tenho certeza que vai ser muito rápido. E aí vai para a AGU. E na porta da AGU eu vou bater. Eu vou ficar lá esperando. Lá eu vou me sentar e vou lá, vou esperar. Muito bem, senador. Com a palavra, então, para continuar as suas respostas, senador, seus esclarecimentos. Senador presidente, senadora, só para pela o ordem, ministro, Vossa Excelência. pela ordem, só para o ministro anotar, faltou ele me dar alguma notícia sobre o aeroporto de Feira. Se ele puder, ele poderá dar, depois claro, depois do... Com a devida vênia aqui do nosso Gustavo. presidente. Feira e Conquista, né? Ambos estão indo. O caso de Conquista, ele tem que o governo do Estado encaminhar uma documentação que a semana passada eu falei com o Walter Pinheiro e com o próprio governador Wagner, uma documentação ao DCEA para que ele dê autorização para fazer as intervenções que já foram vistas, autorizadas e que deverão começar imediatamente após essa autorização. Eu creio que rapidamente esse problema poderá ser resolvido e que deveria, inclusive em função da experiência lá, nós já determinamos, dentro do Programa de Aviação Regional, que essa autorização do DCE seja o início do processo, porque, efetivamente, as intervenções nos aeroportos só poderão se dar depois de uma autorização do DCE. Muito bem. Também. Não, Senadora Alice da Mata, em atenção aos internautas, nós recebemos mais alguns comentários e perguntas através do nosso portal E-Cidadania, com autorização das redes sociais, o Facebook e o Twitter. Por exemplo, Joseline Navarro comenta: o atraso na obra da reforma e ampliação do aeroporto Marechal Rondon, em Cuiabá, é inaceitável. Todo atraso na entrega de obras é inadmissível. Em alguns países, as construtoras são multadas por cada dia de atraso. Para isso acontecer no Brasil, multas por atraso na entrega de obras, é preciso aprovar a lei específica. O governo estuda essa possibilidade. A Aurora Dornelles: o problema maior é que quando os turistas saírem dos aeroportos com suas bagagens, eles correm o risco de ficarem sem lenço e sem documentos. Sei que é falta de segurança pública por todo o país. Bom, uma outra: precisamos de segurança e basta de transporte clandestino. E os aeroportos brasileiros precisam de tempo para serem concluídos. São comentários que nós estamos aqui repassando para o ministro e para o presidente a respeito das obras dos aeroportos. Finalmente, presidente, estamos ansiosos por sua palavra, o doutor Gustavo do Vale, respondendo aos senadores e às senadoras. Se o senhor me permite, presidente, eu vou responder, vamos dizer, as perguntas que eu considero mais simples, que é a respeito do aeroporto de Aracaju, a pergunta que o senhor fez. O aeroporto de Aracaju vai ser todo reformulado. Infelizmente, o terminal de passageiro ele foi construído numa tecnologia que não permite ampliação, então nós vamos construir um aeroporto novo. Um convênio que nós assinamos ainda com o governo do Estado, com o saudoso governador Marcelo Deda, lá em Aracaju. O Estado está cumprindo sua parte,
que é a retirada do morro, e o senhor que conhece... É o desbaixo do morro, né? Exatamente. O senhor conhece os detalhes de Aracaju. Morro do Urubu. O Morro do Urubu. E toda a parte de acesso ao aeroporto, o Estado está cumprindo a sua parte, a Infraero também. A infraestrutura já está em obras, ou seja, toda a parte de pista, pátios, já foi licitada, está em obra. E a parte do terminal de passageiro, os projetos estão prontos. Nós já aprovamos, inclusive, do ponto de vista interno, e nós estamos agora em trâmites legais junto ao Ministério do Planejamento para incluir a construção do terminal de passageiro dentro do Programa de Aceleração de Crescimento. E sobre o aeroporto regional, lá em Canindé do São Francisco? O aeroporto regional do Canindé de São Francisco é um aeroporto que está incluído dentro da aviação regional. É o único aeroporto de Sergipe, né, dado ao tamanho do estado de Sergipe, diferente do Amazonas, que são 23. Né? Aliás, a proporção é exatamente pelos tamanhos. Então, Canindé faz parte da aviação regional dentro dessa resposta que o ministro Moreira Franco deu no mesmo nível de Feira de Santana, Vitória da Conquista e os demais aeroportos regionais. Enfim, é isso que eu posso dizer para o senhor de Aracaju. Fica tranquilo, lá as coisas estão andando. O senador Hilder perguntou sobre Goiânia. Goiânia, efetivamente, desde 2007 as obras estavam paralisadas. Nós conseguimos um acordo aprovado pelo Tribunal de Contas da União. A obra do terminal de passageiro novo já foi retomada, está vamos dizer, em franca construção. Estamos a cerca de 115% além do nosso cronograma. E a parte de infraestrutura também, né, já foi toda analisada pela Infraero, encontra-se hoje no Tribunal de Contas para ser aprovado. O Tribunal, na última reunião, pediu algumas informações. Nós já prestamos todas as informações ao Tribunal de Contas. Esperamos que na próxima semana seja aprovado também a retomada da construção da infraestrutura. E a parte de acesso, que é a pergunta dele, efetivamente, como o terminal de Goiânia é do outro lado do terminal atual, teremos sim, né, de fazer determinadas obras de acesso a esse aeroporto, mas isso já está bem equacionado, tanto no âmbito do DENIT quanto no âmbito do governo do Estado. As perguntas que foram feitas pelo senhor, as obras do aeroporto de Viracopos, apesar de nós termos 49%, e a imprensa tem noticiado a multa, que recursos serão utilizados para o pagamento dessa multa e que ações a Infraero tem realizado para acompanhar a execução dos contratos. Bem, é bom deixar claro que as multas são previstas em contrato, no contrato de concessão assinado pelo concessionário do aeroporto de Viracopos, e todos os aeroportos com a ANAC prevê determinadas entregas de obras e multas caso essas entregas não sejam feitas. Agora, evidentemente, esse valor é um valor global. A concessionária está fazendo, ainda não foi citada pela ANAC, mesmo porque os prazos ainda não se expiraram totalmente. As multas não são, vamos dizer, de forma global, ela tem gradações diversas. Assim que a concessionária for instada a se apresentar a sua defesa, ela irá fazer. Como o ministro Moreira Franco disse, que teve lá ontem, evidentemente, 90% está pronto. Eu, pessoalmente, não acho razoável que a multa seja aplicada 100%, quanto 90% esteja pronta. A Infraero possui 3 membros no Conselho de Administração de Viracopos. Nós temos uma equipe que acompanha todo o processo dos concessionários, não só como sócio, mas também como coordenador da autoridade aeroportuária, que é o órgão interno de cada aeroporto que congrega todas as atividades públicas, seja da Receita Federal, seja da Polícia Federal, da Anvisa, do Vigiagro e assim por diante, de modo que nós temos uma equipe que acompanha todos esses processos. Quem irá pagar a multa, caso ela aconteça de verdade, caso as ponderações do concessionário não sejam aceitas, serão a própria concessionária, evidentemente, com seus recursos próprios. A questão de a licitação por meio do RDC tem diminuído os prazos, principalmente em função da inversão de fase. A Infraero poderia evidenciar outros benefícios advindos da adoção do RDC? Quais os cuidados a serem tomados ao se optar por essa modalidade? Eu acho que o RDC foi um avanço muito grande aprovado nessa casa. Ele consegue facilitar enorme o nosso processo. Apenas para vocês terem um exemplo dessa velocidade, não só de prazos, como das despesas da própria confecção do processo. Nós tivemos, no passado, obras com 30 empresas participantes.
No regime anterior, eu precisava de analisar estas 30 empresas antes de abrir o processo de preço, e o RDC me permite que eu abra, né, a proposta de preço e só examine aquela do primeiro colocado, e se ela não passar, eu examino do segundo. Imaginem vocês a economia que eu tenho de tempo, de mão de obra e de todo o processo em função desse processo. Então, além disso, né, a questão do preço global, a questão de permitir que o próprio concessionário faça os projetos básicos, o projeto executivo, de modo, inclusive, a não acontecer isso que a senadora Lídice disse, que é briga de projeto para lá, briga de projeto para cá, entre o contratante e o contratado. Ou seja, o preço global me permite que eu exija tudo do contratado. E, mais importante, ele evita a existência de aditivos ao longo do tempo, que é uma das coisas que vocês sabem muito bem, é um problema muito grande essa questão de aditivos. E, por fim, que cuidados terão que ser tomados ao optar por essa modalidade? Basicamente, os mesmos cuidados da modalidade anterior, ou seja, o órgão público é obrigado a fazer a fiscalização das suas obras, a acompanhar as suas obras e verificar se os materiais que estão sendo colocados são aqueles efetivamente previstos no projeto. Então, não muda absolutamente nada do ponto de vista dos cuidados que tem que se tomar. Além do que, o RDC obriga que as empreiteiras façam os seus próprios projetos e não cotem os preços como era no passado, simplesmente dando um desconto sobre o preço global oferecido pelo órgão público e depois buscasse essa diferença através de aditivos ao longo do tempo. Eu considero o RDC extremamente importante, parabenizo essa casa por essa iniciativa. Bem, aí a pergunta é a questão dos puxadinhos. Qual plano a Infraero tem para substituir os puxadinhos por estrutura definitiva? Por quanto tempo a população terá que conviver com essa situação de improviso? Bem, então nós vamos conceituar o que é o puxadinho, que é um terminal operacional. Terminais operacionais, apesar da imprensa confundir o que é puxadinho com o que é terminal operacional, são terminais, são tecnologias estrangeiras que fazem com que os aeroportos sejam mais baratos. Não tem necessidade de aeroporto de grande porte, por exemplo, na aviação regional. Então, nós construímos esses módulos operacionais e eles... o módulo operacional de Macapá é um exemplo, de Goiânia é outro, de Vitória é outro, e de Brasília é outro, e são módulos que têm toda a infraestrutura necessária num terminal de passageiro, sem ter a necessidade, evidentemente, de toda uma construção civil. Eles podem ser transportados de um lugar para outro. O exemplo que eu dou é que, quando houve a concessão de Brasília, parte da imprensa criticou porque a primeira coisa que o concessionário fez foi desmontar o módulo operacional e 6 meses depois esse módulo operacional foi reutilizado paralelo ao Terminal 2. Quem conhece Brasília sabe muito bem disso. Eles são inteiramente reaproveitados e, quando nós terminamos os provisórios, nós levamos aquele para outros aeroportos nossos. A questão do módulo provisório, como o ministro Moreira Franco bem ressaltou, é apenas o de Fortaleza, que será contratado entre o dia 15 de maio e o dia 31 de julho. Esse, sim, é um módulo provisório e será desmontado ao término dele. Outro módulo provisório que eu dou o exemplo foi o módulo provisório que nós utilizamos em 2011 no aeroporto de São Luís, quando tivemos aquela ameaça do teto da parte externa do aeroporto cair. O aeroporto foi todo reformulado e nós funcionamos com o aeroporto através dos módulos provisórios. Bem, o governo federal promoveu nos últimos anos algumas concessões à iniciativa privada. 6 grandes aeroportos já estão em concessão. Como o senhor avalia as concessões já feitas? Valeu a pena realizar essas concessões? Há mais concessões a serem realizadas? Bem, eu quero dizer, até respondendo uma pergunta da senadora Lídice da Mata, nesse mesmo sentido, a questão básica, o ministro Moreira Franco já tocou nesse assunto, mas eu queria enfatizar. A questão básica da concessão é que nós passamos os últimos 40 anos com os investimentos nos aeroportos exclusivamente do poder público, exclusivamente do governo federal através da Infraero. Ora, como todos nós sabemos, o Tesouro Nacional tem as suas próprias necessidades, suas próprias obrigações, e ele tem altos e baixos. E é isso que a infraestrutura brasileira veio ao longo do tempo, tendo altos e baixos de acordo com as necessidades do Tesouro. O que a concessão nos traz? Primeiro, elas nos traz a desoneração do Tesouro Nacional dos investimentos necessários nos grandes aeroportos. Todos esses investimentos serão feitos pela iniciativa privada.
dando ao Tesouro Nacional o poder de gastar esses recursos em outras prioridades tão importantes quanto os aeroportos, mas que não tem a presença da iniciativa privada. O segundo motivo é o pagamento da outorga. O ministro Moreira Franco disse muito bem, e o pagamento da outorga ao FINAC é a forma encontrada pelo governo federal de ter recursos permanentes para investimento na estrutura aeroportuária brasileira. Esses recursos que vão ao FINAC é que vão fazer com que a estrutura aeroportuária brasileira tenha recursos permanentes para investimento, independente da situação de altos e baixos, porque passa o Tesouro Nacional. Podemos ver a nossa história econômica nos últimos 50 anos, não estou falando nenhuma novidade para ninguém. Então, a grande vantagem da outorga é fazer com que recursos privados suportem os investimentos, sejam eles da Infraero, seja eles dos estados, seja dos municípios, ou seja, em toda a aviação brasileira, os recursos necessários estão garantidos. Então, eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida que as concessões feitas até agora, elas valeram a pena. Se existem mais concessões a serem realizadas, é uma pergunta mais ao ministro Moreira Franco, já que trata-se de uma questão estratégica, que evidentemente a Infraero é parte do processo, mas ela não é parte decisória. É assim a concessão? 52. A pergunta que tem do internauta sobre o aeroporto de Cuiabá, uma segunda pista, está sem dúvida nenhuma prevista no nosso cronograma uma segunda pista no aeroporto de Cuiabá, não é agora, mas sem dúvida nos próximos 2 ou 3 anos nós iremos trabalhar nesse sentido. Respondendo concretamente à pergunta dele, nosso objetivo é que nós tenhamos 2 pistas, pelo menos em todas as capitais brasileiras. Agora, a senadora Elides da Mata, que é a mais perguntadeira. É a mais perguntadeira. Se a senhora me permite, só responder o senador Capiberibe, que é rapidinho. Claro. Senador, sem dúvida nenhuma, o aeroporto de Macapá é toda essa história que o senhor conhece, que o senhor me contou. O senhor já tinha oportunidade de ter me contado isso antes. Eu fiquei sabendo, através do senhor, de toda a história de Macapá. Macapá teve as obras interrompidas dentro daquele processo da Polícia Federal envolvendo uma determinada construtora que, na época, vamos dizer, deixou de existir. Nós ficamos com o processo do Terminal Novo de Macapá preso na Justiça durante muito tempo. O aeroporto estava em péssimas condições. Nós conseguimos fazer o módulo operacional lá, que terminou agora, o senhor sabe muito bem disso, que deu uma sobrevida ao aeroporto. Toda a parte de pista, o muro patrimonial, está todo dentro do nosso cronograma. E os projetos do aeroporto de Macapá estão terminados e nós estamos na mesma fase do projeto que eu disse do terminal de Aracaju. Nós já estamos encaminhando ao governo federal toda a parte de obtenção dos recursos para que a gente possa iniciar imediatamente a construção do terminal novo. Isso eu posso garantir ao senhor. Não tem mais problema na justiça? Não tem mais problema na justiça. Está totalmente desimpedido, agora é falta de recursos? Não, ainda não, porque eu diria que o recurso está pronto, era falta nossa mesmo. Os projetos ainda não estavam prontos. Ou seja, era uma questão de desenvolvimento dos projetos, porque o projeto original foi todo descontinuado na medida que a obra tem 10 anos que está parada. Então, não tem mais como se utilizar um projeto de 10 anos atrás. Ele teve que ser todo reformulado. Há uma previsão de quando vai retomar? Ainda no segundo semestre nós queremos tocar esse assunto, mas eu prometo que eu dou ao senhor uma notícia mais concreta sobre isso. Meu Solimar, me ajuda. O desdobramento tem um processo judicial investigando isso ou também já... Pelo que eu sei, o processo judicial que nós temos lá é só a questão daquela desapropriação que está dentro desse projeto aí do convênio que o senhor citou, o ministro Moreira Franco, que eu gosto de brincar com o ministro, dizendo que para assinar o convênio do Amapá, a caneta já está aqui, eu estou prontinho. Então, faremos isso a semana que vem, eu estou cheio de esperança. Bem, senadora... Senadora Alice da Mata. Isso. Bem, senador, eu tenho certas coisas que eu não posso discordar da senhora. A senhora é uma pessoa que a gente já conversou muito ao longo desse tempo todo, tanto a respeito do aeroporto de Salvador, quanto a respeito dos concessionários do aeroporto de Salvador. Então, quer dizer, a nossa relação dentro desse processo, ela é já de longo tempo.
Eu também concordo com a senhora, que a reforma do aeroporto de Salvador, ela não veio no ritmo adequado. Eu poderia aqui desfiar uma série de razões, né, por isso, e as razões básicas, na realidade, é um aeroporto antigo, é um aeroporto ainda da década de 70, e uma reforma no aeroporto ainda da década de 70, ele nos traz muitos problemas. Então, eu reconheço. Nós licitamos com um projeto básico, o projeto executivo foi feito durante a obra, tivemos problemas graves na empresa que fez o projeto executivo, e à medida que a obra foi avançando, nós fomos encontrando coisas que tivemos que resolver ao longo do processo. Então, o que nós estamos entregando para a Copa do Mundo não é aquilo que a gente desejaria, mas eu tenho certeza absoluta que vai dar todas as condições para funcionamento e que o turista tenha uma boa visão tanto de Salvador, né, de Salvador e, em particular, do aeroporto. Voltando ao assunto que a senhora disse a respeito dos aeroportos como um todo, o ministro Moreira já tocou no assunto e eu concordo plenamente com ele. Não é que nós fazemos aeroportos para a Copa, mas é sem dúvida nenhuma, quer dizer, o fato de existir a Copa do Mundo agilizou determinados investimentos que já eram necessários no passado. Eu não sei dizer para a senhora que seria, vamos dizer, uma previsão do passado, se existe esse termo, né, de dizer que se não existisse a Copa, nós teríamos essa velocidade nos investimentos que nós tivemos ao longo do tempo. Eu posso dizer para a senhora que em 2010 a Infraero investiu 4 milhões de reais na infraestrutura e de 2011 a 2013 ela investiu 5,5 bilhões de reais. Então, quer dizer para a senhora que isso não veio ou não foi agilizado por causa da Copa seria, vamos dizer, até uma injustiça com o legado da Copa do Mundo. Então, quer dizer, eu não considero que a obra de Salvador, a senhora usou termos homeopático, eu não diria que foi tão homeopático assim, mas ela não veio na velocidade que nós esperávamos. O que ficou para depois, e que o ministro Moreira Franco bem respondeu à senhora, é a segunda fase da área de check-in. Essa fase que ficou para depois, mesmo porque foi uma atitude até conservadora do ministro, ainda em janeiro, porque nós corríamos contra a minha opinião pessoal, contra a minha opinião, contra a opinião do empreiteiro, nós achávamos que dava tempo, mas o ministro, apropriadamente, já que a responsabilidade é do governo federal como um todo, disse negativo, nós não podemos correr esse risco. Então, nós inauguramos a primeira fase da check-in, ainda a tempo do Carnaval, e a segunda fase ficou para depois, quer dizer, não traz nenhum problema do ponto de vista operacional. Eu confesso, sem nenhum problema, que eu era contra a opinião do ministro, mas hoje eu reconheço que ele estava certo. Eu acho que também a gente poderia correr sério risco de não ter as 28 posições de check-in que nós temos hoje em Salvador. Eu já respondi a questão da outorga dos investimentos, que era a pergunta que a senhora fez. E projeto executivo. Doutor Gustavo. Oi. O trade turístico tem reclamado um pouco da relação com a Infraero, né, da dificuldade de relação para atender coisas que são necessárias ao serviço turístico e ao receptivo. E uma das que eles estão destacando é justamente a melhoria dos estacionamentos, que continua distante do necessário. Hoje, com as obras você não tem como fazer o que é feito em Brasília. Você passa e tem lugares das vans do receptivo e de qualquer outro tipo de carro particular parar em um determinado momento e pegar um passageiro, coisa que hoje não está existindo. Então, queria deixar aqui o registro como sugestão. E a outra coisa que o senhor tem acompanhado de perto, que é a questão dos concessionários. A obra levou a uma nova intervenção na parte elétrica do aeroporto, levando a uma transferência de contrato. Aí eu vou falar rapidamente, o senhor não precisa opinar se não quiser pelo horário, que é esse modelo de concessão que nós já estamos há algum tempo criticando da Infraero em termos de lojas, né? Como a Infraero faz o seu pregão eletrônico, que, aliás, hoje já é um tipo de licitação condenada pela possibilidade de manipulação
que a tecnologia já oferece, os chamados robozinhos, interferindo na licitação, pelo preço mais alto. Isso levando a uma elevação e uma transferência de custo efetivo ao cliente do aeroporto, que nós precisamos rever o conceito. Cada dia mais o cliente do aeroporto não é mais o passageiro que tem determinada renda e é um transporte de luxo. O transporte aeroviário hoje no Brasil, o avião, é uma realidade, virou um transporte coletivo, no sentido de que grande massa da população tem acesso a ele, né? Grande parcela da população. E essa mudança no contrato, levando agora a que o concessionário pague diretamente à empresa de eletricidade, vai no sentido de uma elevação nas contas de luz a um nível desproporcional, né? O que, novamente, incidirá sobre o preço, portanto, para o consumidor. Então, essa é uma questão que o senhor já acompanha, que eu volto a lembrar, para que no futuro nós possamos ter uma sinalização de uma solução para esse problema que seja efetivamente bom para todos, além também de reclamação do trade em relação ao duty free, que não voltou a funcionar ainda. Bem, senadora, a senhora, nós já conversamos várias vezes a respeito disso, eu sei da luta da senhora por essa questão dos nossos concessionários. Já concordamos em muita coisa, eu gostaria de fazer, inclusive, o reconhecimento público, que o nosso acordo com os concessionários da Bahia em 2012 não teria sido possível sem a sua interferência. Eu reconheço isso em qualquer fórum. Apesar das nossas discordâncias, que são absolutamente normais, claro, e honestas, né? Claro. Mas, assim, hoje a SAC está muito preocupada com essa questão das concessões, inclusive o ministro editou uma portaria há poucos dias disciplinando toda essa questão. A senhora pode ter certeza absoluta que dentro desse processo a gente tem uma dificuldade, porque a senhora sabe que os órgãos públicos de controle sempre exigem que a gente tenha o maior preço, infelizmente, né? A gente não pode transgredir nesse processo, mas eu acho que dá para adequar naquilo que já conversamos a respeito de mix dos aeroportos, ou seja, existem vários tipos de loja. Eu não vou atenuar para uma loja grande, mas evidentemente que os pequenos concessionários têm que ser vistos. A questão da luz é uma questão realmente existente, é verdade. Como a senhora sabe, a Infraero tem, por ser um órgão público, ela tem uma diferenciação de tarifa, e como ela pagava toda a luz do aeroporto, os concessionários tinham esse mesmo desconto. É isso que está sendo questionado, o assunto está na Justiça, eu acho que nós acatamos a liminar, ou seja, está suspenso, e eu tenho certeza que a questão vai ser decidida da melhor forma possível. A senhora pode ter certeza absoluta que eu tenho a melhor boa vontade nesse sentido. A questão do trade, eu acho que eles têm razão. Nós estamos trabalhando tanto na questão do edifício garagem que foi concedido, está dobrando o tamanho dele, e a questão do meio-fio. Ele é um meio-fio que precisa de ser ampliado, vai ser ampliado, mas no momento a gente está tendo um trabalho, inclusive, junto à Prefeitura e junto ao Estado, porque efetivamente o número de pessoas que estacionam em áreas indevidas no aeroporto de Salvador é um negócio preocupante. Mas pode ter certeza que nós estamos trabalhando lá. Obrigado. Muito bem, presidente. Antes de encerrar esta reunião, muito produtiva, por sinal, eu gostaria de registrar de que a audiência pública que estamos realizando neste momento foi acompanhada não só por aqueles que veem a TV Senado, como os nossos internautas, através das redes sociais, do Alô Senado, do E-Cidadania, e recebemos muitas mensagens. Infelizmente, não pudemos ler todas, mas corroborando com as palavras do ministro e da senadora Alice da Mata, que afirmaram, alto e bom som, de que o avião se transformou num transporte coletivo de alta qualidade. Seria de bom alvitre que as cidades também se detivessem sobre a qualidade do serviço prestado pelos nossos ônibus, que eles fossem mais confortáveis,
que eles dessem mais segurança, que o preço fosse compatível com os anseios da população. Recebemos, dentre tantas mensagens, como eu disse, corroborando, reforçando o que disseram o ministro e a nossa senadora, o internauta Osmar da Silva Laranjeiras disse o seguinte, através do Alô Senado: prezados senadores, o momento de transição do transporte aéreo brasileiro é muito importante, saindo de uma fase apática para uma verdadeira revolução no setor. O modal aéreo, que até 10 anos atrás era destinado apenas aos ricos, atualmente as classes C e D estão usufruindo das viagens aéreas pelo crescimento econômico do país. Com relação às obras, sugiro a este Senado engajar os técnicos da Infraero na participação das decisões, não apenas detentores de cargos indicados em função da experiência acumulada pelos funcionários de carreira. Ainda fizeram comentários pelas redes sociais, Solon Antônio Sevenini, Felipe da Silva Alves, Tiago Gonçalves e tantos outros, aos quais nós agradecemos o interesse com que acompanharam pela internet. Pois não, com muito prazer, ministro. Vossa Excelência deseja responder. Tem aqui um internauta, Joseli Navarro, correto, que ele faz uma pergunta, que aliás não é nem uma pergunta propriamente, mas uma afirmação, sobre o atraso da obra e a necessidade de nós fazermos cumprir os contratos. E eu concordo, eu quero aproveitar essa oportunidade para dizer que isso é fundamental. Nós precisamos viver em um país que cumpra contrato. A leniência que tem havido na relação entre o prestador de serviço e o próprio setor público, o setor público e o prestador de serviço, tem provocado grande parte dos atrasos, eu reputo, de uma certa busca de uma solução para se tangenciar os termos do contrato. Nós mesmo temos vivido experiências, eu tenho vivido ao lado da Infraero, experiências que mostram a necessidade de nós começarmos a ser duros. As pessoas não são obrigadas a assinar o contrato, nem quem contrata e nem quem está prestando o serviço, mas assinado tem que cumprir. Essa regra é que nos garante serenidade, tranquilidade, ordem jurídica e certeza das coisas. Eu acho que o Joseli Navarro, ele tem toda a razão. Nós precisamos, no Brasil, fazer com que os contratos sejam cumpridos. É mais uma prova, ministro, de que o Senado, através dessa comissão, está democratizando as suas atividades. Nós não só ouvimos os senadores, como também ouvimos o povo, que se manifesta através das redes sociais, do Alô Senado, da E-Cidadania, numa prova mais do que evidente de que a democracia é que proporciona ao cidadão o direito de debater, de participar, de ser esclarecido. Afinal de contas, nós somos o destinatário da vontade popular. O Senado Federal cumpre, então, um papel relevante na democratização de suas atividades para conhecimento público. E antes de encerrar, finalmente, gostaria de agradecer a autora do requerimento, a senadora Elice da Mata, que teve essa ideia brilhante de trazer para cá o ministro Moreira Franco e Gustavo do Vale, presidente da Infraero, para que falassem sobre as obras dos aeroportos e as consequências, o legado que essas obras poderão oferecer para o futuro do Brasil. Sem dúvida alguma, senhor ministro, sabemos da intensa agenda que Vossa Excelência é obrigado a executar diariamente, não só nas viagens, como também no atendimento no seu gabinete, aos técnicos e também às reivindicações da população. Mas Vossa Excelência tirou 3 horas da sua agenda e veio aqui para o Senado para demonstrar o seu apreço a esta Casa do Povo. Vossa Excelência, que foi um homem público e tem sido um homem público exemplar como prefeito, como governador, como deputado federal, dá aqui a demonstração inequívoca de que é respeitando o poder legislativo
que estaremos fortalecendo a nossa democracia. Democracia ainda nascente, mas que se engrandece cada vez mais com debates como este, que aqui fizemos durante toda a manhã no Senado Federal. Está encerrada a presente sessão. Agradeço, senhor presidente.